paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex, que apresenta o cafezinho. Amém? Meus irmãos, abre as vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos. Nós estamos no capítulo 8, né? E vamos ler o versículo 18 para voltar a continuar o estudo. Amém? Bom, versículo 18 do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, Novo Testamento. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Verso 19. Dizendo, dai-me também a mim esse poder. Olha só, ele queria ter o que os apóstolos teriam, e ele queria pagar. Olha só. Dai-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. É meio errado e meio certo. Ele queria ter aquele poder, mas ele queria pagar. Então o errado é pagar, né? Vamos lá. Mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcance por dinheiro? Tu não tens parte nessa sorte desta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, desta tua iniquidade, e ora a Deus, para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse, orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. Bom, quem foi que estava pregando em Samaria e fez esses grandes milagres? Filipe. Mas Filipe continuou a sua obra. Olha que lindo, meus irmãos. Versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, a caminho que desce a Jerusalém, para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, um estrangeiro, tá? Eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor, né? Mordomo-chefe, de Candace, rainha dos etíopes, né? Então era o homem abaixo da rainha dos etíopes, né? O qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Ele era um homem de uma terra estranha que adorava a Deus. Lindo, né? Já era para você ter dado um glória a Deus aí, ó. Verso 28. Regressava e assentando no seu carro lia o profeta Isaías, né? Não era Bíblia igual a nossa, meus irmãos. Eles tinham pergaminhos, rolos, né? Por exemplo, você chegava numa biblioteca e falava, eu quero o rolo de Isaías. Aí estava lá, um exemplo, tá? Um exemplo. Aí não era uma Bíblia completa, era só um pedaço de papel enrolado, né? Todo enrolado. E ali era o livro de Isaías. E não tinha versículos nem capítulos, tá? Para você ter uma ideia. Era tudo junto assim, ó. Então vamos lá? E regressava sentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito Santo, falando com a sua boca no ouvido de Filipe. Olha só. E disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lê? Imagina uma carroça, para você entender, porque se eu falar carruagem, alguns não vão entender, outros não, tá? Imagina uma carroça, e o homem tá lá na carroça, com um rolo, e ele tá lendo, mas não tá entendendo, ele tá lendo, mas não tá entendendo. E aí, Filipe chega nele e fala, você entende o que você tá lendo? Foi o que ele falou. Entendes tu o que lê? Verso 31. E ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? Era para você dar um glória a Deus pelo cafezinho com Jesus. Como vocês podem entender se não tivesse alguém para te ensinar? Como? Então vamos lá. Ele disse, o eunuco disse para Filipe, como poderei entender se não há ninguém para me ensinar? E rogou Filipe que subisse e com ele se assentasse. Então os dois agora estão na carroça. Legal? Tá desenhando na sua cabeça aí, ó. E o lugar da escritura que lia era este. Lá na escritura estava escrito assim, ó. Foi levado como a ovelha para o matadouro.
E como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra? E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de si mesmo ou de algum outro? Ele não estava entendendo de quem que o profeta Isaías estava falando. É por isso, meus irmãos, que você vai ouvir pregadores ou o próprio pastor Alex dizer que o livro de Isaías é um profeta messiânico. O que é profeta messiânico? Um profeta que falou muito do Messias, né? Então é ele que falou bastante do Messias. Deu para entender? Lembra de Isaías 9,6? Eis que um filho se nos deu e um menino nos nasceu, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então, quem falou? Foi Isaías. Falou de quem? De Jesus. De Jesus, ele só não conhecia que era Jesus, mas ele estava anunciando Jesus. Entendeu? Então vamos lá. Verso 34. E respondeu o eunuco a Filipe dizendo: rogo-te que de quem o profeta está dizendo? De si mesmo ou de outro? Verso 35. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Ele já foi logo apontando para quem que Isaías estava falando. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de uma água. E disse o eunuco: eis aqui a água que impede que eu seja batizado. Então o eunuco agora entendeu que a palavra estava falando de Jesus e agora ele queria se batizar naquela água que ele encontrou. E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração? E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aí ele acreditou. Porque o que faltava para aumentar a fé do eunuco era alguém que ensinasse para ele sobre Jesus. Muita gente critica porque ainda não conhece, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. É por isso que você vai ver muito ateu fazendo videozinho na internet, descendo a lenha em pastores e em igrejas, porque não conheceu. Ainda não conheceu. Porque no dia que conhecer a verdade vai se libertar. Ah, pastor, mas teve um aí que ele foi para a igreja, se batizou, desviou e virou ateu. Sim, ele nunca se batizou, ele só foi tomar um banho. Só foi tomar um banho. Verso 38. E mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito, com E maiúsculo, o Espírito do Senhor, arrebatou a Filipe. Imagina, meus irmãos, que Filipe ele desceu nas águas junto com o eunuco, aí ele colocou a mão na cabeça do eunuco, aí ele desceu sobre as águas. Quando o eunuco morreu para o mundo, quando ele nasceu para Cristo, ele levantou a cabeça. Quando ele levantou a cabeça, ele passou a mão no rosto, correu a água. Quando ele olhou, cadê Filipe? E não o viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho, muito alegre. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o evangelho em todas as cidades até que chegou em Cesareia. Gente, de repente o Espírito Santo tirou Filipe dali assim, ó, e levou ele para outro canto, meus irmãos, e ele já estava pregando a palavra de Deus. Lindo, né? Muito lindo. É isso que Deus faz quando a pessoa faz a obra. Eu creio num arrebatamento. Eu creio numa providência. Agora repara o capítulo 9, a conversão de Saulo no caminho de Damasco, tá? Olha só, é só um pedacinho porque já está terminando o meu tempo, ó. E Saulo, respirando ainda ameaças, quer dizer, ele ameaçava muito, e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Então Saulo agora, ele precisava de tentar ele precisava de algo para para prender os discípulos, ele precisava. Só que ele não tinha essa autoridade ainda, né? Aonde ele tinha autoridade, ele fazia. Aonde ele não tinha, ele não fazia. Então ele precisava do quê? Não de ajuda de Deus, ele precisava da ajuda de um homem, né? Veja o verso 2. E pediu-lhes cartas para Damasco, porque ele não tinha autoridade em Damasco para invadir as casas, né? Então, ele queria invadir as casas e prender os discípulos, né? Então o que ele fez? Ele pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, porque Saulo aqui chamava os cristãos de seitas. Quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Então, o que ele queria? Ele queria chegar lá em Damasco, olha, você serve a Cristo? Oh, glória a Deus, eu sirvo, então você está preso.
E você, mocinha? Oi, tudo bom? Você serve a Cristo? Ah, eu sirvo, então você está presa. É isso que eles estavam querendo. E ele queria essa carta. Pastor, e o que aconteceu? Só amanhã você vai ficar sabendo. Amém? Só amanhã você vai ficar sabendo. Vamos para os meus recadinhos. Vamos lá. Lição de casa. Salmo 143, verso 8. Salmo 143, verso 8.